Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live do Centro Espírita Fraternidade. Inicialmente, iremos ler uma mensagem que está no livro Alma e Coração, psicografia do Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes, em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco. Serve sempre, espalha a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Depois dessa bela mensagem, convidamos a todos os irmãos nos ligarmos mentalmente ao nosso Pai que está no céu, que é detentor de todo o poder, da inteligência suprema, que todos os dias cuida de nós como seus filhos amados, independente dos equívocos que tenhamos cometido. Ele, que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, temos a certeza que nos auxiliará hoje e sempre, dando-nos força, coragem, ânimo, bom ânimo e disposição para prosseguir na nossa jornada terrena, enfrentando todas as situações difíceis, os obstáculos que temos no dia a dia, e nos inspirando para que tenhamos êxito em mais essa encarnação, as tantas que iremos vir aqui na Terra ainda, dando continuidade ao nosso progresso moral, intelectual, até atingirmos a perfeição. Que Jesus, o nosso mestre, irmão e amigo, esteja conosco, nos dando inspiração para termos um ótimo trabalho nessa noite, e que o nosso palestrante seja amparado pelos amigos espirituais, tendo a condição de nos passar esse tema com qualidade e que todos nós consigamos absorver os conhecimentos. Que assim seja. Então, hoje temos a alegria de termos aqui um convidado especial, o nosso amigo Luiz Carlos Pauer Harmel. Então, fará uma exposição doutrinária hoje com o tema Cure a Sua Vida. Obrigado, Luiz, pelo ter aceito o nosso convite, e passamos a palavra para você. Muito obrigado, Apio. É uma imensa satisfação poder estar neste momento conversando, ainda que de forma virtual, e entrando na residência de todos esses queridos irmãos que nos dão a satisfação de estarem sintonizados conosco. Sintonia já é um pouco do tema que a gente vai abordar nesse aspecto da saúde. É muito importante que nós entendamos esse aspecto. Né? Cure a sua vida. Né? Como que a gente pode entender, como que a gente vai buscar pensar e refletir em cima dessa cura? Muitas vezes a gente busca a cura fora de nós, através de instrumentos, através da medicina tradicional, importantíssima,
claro, uma ferramenta que Deus nos concede, mas muitas vezes a gente tem que entender, olhar para dentro de nós, e é esse a reflexão que a gente gostaria de trazer hoje para todos nós, dessa visão mais intimista para o nosso interior, para que nós possamos compreender e, quem sabe, termos a percepção de que somos agentes transformadores da nossa jornada, seja ela física, seja ela espiritual. E para a gente curar, a gente precisa entender, né, o que é saúde, né? Qual que é o conceito de saúde? Será que é simplesmente a pessoa não estar doente, livre de problemas físicos, emocionais? Então a gente precisa entender um pouquinho esse conceito da saúde. E aí a gente foi buscar lá no conceito da Organização Mundial de Saúde, da OMS. OMS que está tão em moda agora que o mundo vive essa pandemia, né, como um dos organismos mais falados. E ela elaborou esse conceito já bem antigo, né, 1947, em que ela define como um completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças ou enfermidades, sejam elas quais forem, né? Envolvendo mais um aspecto, além do mental, o social. Mas nós, já com toda a evolução que temos e entendendo esse ser biopsicossocial, e vamos acrescentar mais um item nesse conceito, falando também da nossa saúde espiritual, ou seja, um completo bem-estar, né, físico, psicológico, mental, social e espiritual, porque nós não podemos, de forma alguma, dissociar o nosso espírito, né, que transita por uma experiência física humana, do nosso conjunto, da nossa composição. Então, nós podemos dizer que a nossa composição, que compõe todo o nosso organismo, através dessa centelha que é o espírito, a centelha divina, a origem nossa, que é do Criador, o nosso modelo organizador, que é o perispírito, que envolve o nosso espírito, e é um modelo semelhante ao corpo físico. Nós não conseguimos, ainda que aqui didaticamente estamos separando, separá-lo desse conjunto, pois aquilo que o espírito vibra, reflete no seu perispírito e vai vibrar no corpo físico, vai refletir, vai ressonar no nosso corpo físico. Não há como uma ação que ocorra a nível do nosso espírito que não traga reflexos a nível perispirituais e em nível físico, sendo que o perispírito é o órgão, é o elo de ligação entre esses dois polos, o espírito e o corpo físico. E interessantíssimo que a ferramenta
como que nós poderíamos dizer, aonde se manifestam toda essa energia e essa vibração é através do nosso pensamento. A matriz geradora dessa energia que se manifesta é o pensamento. A gente poderia fazer um comparativo como uma onda emissora mental, né? A onda emissora mental é um pensamento, é energia. E uma energia vibrante, né? Se a gente pegar o exemplo de uma emissora de rádio, aquelas ondas que o transmissor da rádio está emitindo são captadas pelos nossos receptores, os nossos rádios, quando nós, na intimidade dos nossos lares, sintonizamos aquela frequência que a rádio emitiu e vamos ouvir. Uma frequência, quando bem sintonizada, né, no caso de uma rádio FM, que sai um som puro, translúcido, agradável aos nossos ouvidos, ou muitas vezes, quando a sintonia não está muito boa, que a gente pega naquelas rádios AM, que pegam muito mal, aquelas chiados, aquelas distorções. Por isso, né, da gente entender esses mecanismos do nosso pensamento, das nossas vibrações. E a gente foi buscar na bibliografia espírita, através de André Luiz, que é extremamente claro, ele nos mostra com propriedade essa referência das ondas mentais, das energias atuando a nível orgânico, produzindo a nossa saúde ou a nossa doença. Então, André Luiz nos fala, no item ondas mentais, da seguinte maneira: examinando sumariamente as forças corpusculares de que se constituem as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. O que significa essa afirmação de André Luiz? Na intimidade das nossas células, as forças corpusculares, ou seja, na matriz celular, o pensamento, a nossa radiação mental, a atuação do nosso pensamento, através de todos os fenômenos de espíritos em múltiplas frequências. E é interessante que essas ondas mentais, elas são capazes de serem medidas. Tá? A medicina já alcançou, como que vamos dizer assim, um tal conhecimento que nós podemos medir essas ondas mentais. Muitas vezes a gente vai fazer o exame de eletroencefalograma, que a gente vai medir as nossas ondas cerebrais para ver que nível que elas estão. E essas ondas mentais, elas se propagam, essas ondas cerebrais, em variadas frequências. Nós podemos considerar as ondas cerebrais do tipo beta, que elas oscilam, o movimento que ela faz de 14 a 21 ciclos por segundo. Ou seja, a cada segundo ela vibra, ela oscila de 14
a 21 vezes. E nesse estado, nas ondas mentais beta, nós estamos em alerta. Nós estamos interagindo, percebendo o espaço, o tempo, e a maioria do tempo onde nós estamos despertos, nós estamos vibrando as nossas ondas mentais nesse ciclo. Porém, quando nós alteramos essas ondas mentais do tipo beta para o tipo alfa, que vibram em torno de 7 a 14 ciclos por segundo, é quando a gente começa a entrar nos estados de desenvolvimento da nossa intuição, no momento em que nós fizemos as nossas meditações, nosso cérebro, as nossas ondas mentais começam a vibrar nessa frequência, na frequência alfa. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, eu estou em alfa, estou no estado alfa, eu estou vibrando, eu estou meditando, estou elevando o meu pensamento, a minha onda mental. Quando a gente consegue alterar ainda mais essas ondas para as ondas teta, que vibram de 4 a 7 ciclos por segundo, é uma onda bem longa, eu consigo entrar no estado de inspiração criativa, intuição, percepção, consciência espiritual. As respostas que muitas vezes eu busco alcançar, aquele momento, aquelas intuições que nós conseguimos, elas vibram e elas acontecem nesses estados das nossas ondas mentais, das ondas cerebrais, na fase teta. Muitas vezes, quando nós estamos vibrando nas nossas concentrações durante as reuniões mediúnicas, em que nós alteramos o nosso estado mental, saímos daquele estado em que nós estamos no dia a dia, das ondas beta, e já avançamos a nossa concentração para ondas tetas da inspiração criativa, da intuição, da espiritualidade superior. Quando ocorrem as reuniões mediúnicas, é o estado da inspiração, da psicografia, da psicofonia. Mas esses estados também eu posso alterar um pouquinho mais das ondas delta, onde os ciclos que elas variam em torno de 4, até 4 ciclos por segundo. É no estado de sono profundo e reparador, num estado transcendental, restaurador da saúde, restaurador e estimulador. Olha que interessante, do nosso sistema imunológico. Alguns hindus que conseguem altos índices de meditação, de concentração, entram em ondas tetas e eles conseguem, através de alguns segundos, baixar os seus batimentos cardíacos, inclusive vindo a parar os seus batimentos cardíacos por alguns segundos. Tamanho é o estado de profundo, de transcendência que esses hindus conseguem através do treinamento, da meditação e da concentração. Então, a gente já está vendo que esse estado, esse padrão, esse desenvolvimento das nossas ondas mentais é visível. Nós sabemos quando estamos em estados nossos de consciência normal
ou alterado, quando estamos bem ou não, não é? Ainda André Luiz nos traz falando dessas ondas mentais, mas acrescentando o aspecto da nossa corrente mental humana. E ele nos traz, no livro Mecanismos da Mediunidade, a seguinte explicação. No homem, a corrente mental assume feição mais elevada e complexa. No cérebro humano, gabinete da alma erguida a estágios mais nobres da evolutiva. Ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário à sustentação dos círculos orgânicos, com base à nutrição e reprodução. É pensamento contínuo. Olha que interessante, é pensamento contínuo, é fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. A corrente mental humana nasce das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento. Ou seja, a gente não sabe como que esse fluxo energético se forma, ainda não sabemos. André Luiz, com todo o seu conhecimento, não sabia explicar como que nascia. E após nascida essa corrente mental, Eila se espraia por todo o cosmos celular em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas. Olha que aspecto fantástico, meus irmãos. A corrente mental que nasce por mecanismo que ainda nós não temos capacidade de compreender. Uma vez nascida, ela vai se espraiar, vai se dissolver, vai envolver todo o nosso cosmos celular, ou seja, todas as células do nosso organismo, mantendo toda essa fábrica admirável das unidades orgânicas, ou seja, mantendo toda a harmonia celular do nosso organismo, através dessa energia maravilhosa que nasce na intimidade do nosso espírito. Assim, então, o que a gente precisa entender? Vamos jogar essa figura aqui. Um circuito quântico funcionando, né? Uma molécula com os seus átomos, elétrons vibrando num mecanismo perfeito, numa harmonia perfeita. Essa fotografia que a gente coloca, desses átomos vibrando numa harmonia perfeita, os elétrons ao redor de um núcleo, está acontecendo na intimidade das nossas células nesse momento. Dentro de cada organela das células, mitocôndrias, dentro do nosso núcleo, dentro do citoplasma, inúmeros, milhares de moléculas estão vibrando numa perfeita harmonia, porque essa energia está sintonizada, está vibrando com a energia que emana do Criador. Estamos todos conectados através do fluido cósmico universal. É uma teia quântica, é uma malha quântica que nos envolve a todos. O universo, meus irmãos, pulsa na frequência harmônica do Criador. Nada fica
sem vibrar, desde o mais simples organela, no mais simples mineral, na intimidade dos seus componentes, das suas moléculas, essa vibração energética está acontecendo. E o interessante é que essa vibração, essa maneira, essa energia, ela pode ser positiva ou negativa. E aí vai depender de como que nós vibramos. Se André Luiz nos diz que o nosso pensamento nasce na intimidade lá do nosso espírito, ou seja, nós pensamos, nós sentimos e nós vibramos. Todo o nosso organismo vibra na frequência em que nós emitimos o nosso pensamento. Assim, quando nós pensamos negativamente, vamos fazer a seguinte analogia. O pensamento negativo, sombras, trevas, são pensamentos que se identificam. E quais são esses pensamentos que se identificam com sombras? A raiva, o ódio, a inveja, o ciúme, o medo. Neste momento que as pessoas estão vivendo muito medo. A maledicência, a mentira, a calúnia. E aí a gente vai alencar um monte de coisas, nos afetar negativamente. E aí, qual que é o reflexo? Qual seria o reflexo de eu pensar? Porque se eu tenho que ter em mente o seguinte, eu penso, eu sinto e eu estou vibrando. Eu não percebo, mas aquele pensamento trouxe um sentimento e, por consequência, eu passei a vibrar nessa energia a qual eu estou alimentando. O Dr. Roberto Broglio, que nós usamos muito para falar, trazer esse assunto, e eu tirei essa foto do livro dele, ele nos diz que o pensamento negativo faz com que os elétrons que estavam numa perfeita harmonia, vibrando no interior, na intimidade das células, em todas as organelas da célula, comecem a sair da sua órbita harmônica e normal. Eu penso negativo, começo vibrações negativas daqueles sentimentos, do medo, do desânimo, da raiva, e assim vai. Desestabilizo molecularmente as minhas células. Todas as minhas células se desarmonizam. Começo a colocar os elétrons para fora da sua órbita normal. Aquilo que estava harmônico, que estava bem, desarmoniza. No decorrer do dia, muitas vezes a gente pode se desarmonizar e humanos que somos, ainda tão imperfeitos, isso acontece várias vezes. O que nós não podemos deixar acontecer é de perceber, permanecer constantemente nesse padrão vibratório. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor que existe o outro lado da moeda. Nós começamos a falar pelo aspecto do pensamento negativo, mas a gente vai falar também do pensamento positivo. Vamos lá. Pensamento positivo, vamos fazer uma equivalência à luz. Pensamento positivo, ele se identifica com a energia
criadora do universo. Se identifica com a luz. E aí a gente coloca aqueles sentimentos de o amor, o bom ânimo, a coragem, a fé, a aprovação, o sentimento de perdão. São sentimentos que promovem o bem-estar, a prosperidade, a riqueza, a alegria. E se todos nós vibrarmos assim, nós estamos sintonizados com a frequência de luz, de harmonia, do equilíbrio. Né? O bom seria que nós vibrássemos com esses pensamentos durante a maior parte do dia. Não foi sem tempo que o próprio Jesus nos alertava que nós deveríamos orar e vigiar para que mantivéssemos a nossa harmonia e o nosso equilíbrio. Mas o que acontece a nível íntimo, molecular, a nível energético, a nível quântico, quando nós cultivamos esse tipo de pensamentos? Vamos analisar o seguinte. O pensamento positivo, o pensamento harmônico, no bem, na fé, na oração, ele faz com que aquele elétron que tinha se afastado da órbita da nossa célula, da intimidade da nossa célula, quando eu começo a vibrar positivamente com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude, com esse tipo de energia, eu crio uma energia que vai fazer com que aquele elétron volte para a sua órbita harmônica natural. Ele puxa para o equilíbrio. Assim como o pensamento negativo, todos aqueles sentimentos deletérios, as sensações difíceis, afastam, elas empurram aqueles elétrons para fora da sua órbita normal, gerando desequilíbrio a nível celular, que vai refletir a nível dos tecidos, que é a nível das doenças, que é a nível mental nosso. Quando eu começo a vibrar, ao contrário, com o pensamento de fé, com o pensamento elevado, com o pensamento positivo, eu crio uma energia que vai atrair esse elétron para sua órbita e, consequentemente, eu restauro o equilíbrio da minha saúde orgânica. É muito interessante a gente ter esse pensamento. O doutor Roberto, ele diz assim no seu livro, até quero trazer para a gente, para compartilhar com os irmãos. Existem razões para se admitir que no campo da atomologia deve centrar-se a cura das doenças e que o pensamento tem o duplo poder de deslocar ou reajustar os elétrons à sua órbita. O pensamento, sendo uma forma de energia emitida pela alma, quando impregnado de emoções negativas, como a do medo, do ódio, da inveja, da maldade, do ciúme, pode causar o deslocamento dos elétrons das suas órbitas atômicas, causando sofrimento, a doença, os desajustes, o fracasso e assim por diante. Já o pensamento positivo, sobre a motivação da vontade, da determinação, através do querer, da prece, da fé, centrado na ação curativa a realizar-se no processo mórbido, produz o reajustamento dos elétrons no alinhamento de maior potencial das suas órbitas atômicas, promovendo a saúde, o bem-estar, o sucesso e a cura quântica. É interessante a gente lembrar, né, que
que André Luiz também fala, que a gente precisa estar alerta aos nossos pensamentos. Quantas vezes que a gente recebe um influxo de uma notícia ruim, algo às vezes nos acontece, e nós já sentimos aqueles reflexos no nosso organismo físico. É imediato, te dá taquicardia, muitas vezes falta de ar, aquela dor, aquela descarga de adrenalina, dor na boca do estômago. Ou seja, já energeticamente eu já estou sentindo o reflexo dessa desarmonia. E o contrário também é verdadeiro. Nos momentos felizes, nos momentos em que dos bons acontecimentos, no momento da nossa elevação pela prece, da nossa gratidão, a sensação do bem-estar que nós sentimos reflete no nosso organismo, atuando na intimidade da nossa célula. Isso é tão verdadeiro, meus irmãos, que antes mesmo, né, há mais de quase 2 séculos, 160 anos que Allan Kardec, da doutrina espírita, nem se falava em teoria quântica. Allan Kardec, através da espiritualidade superior, escreve no livro A Gênese, no capítulo, no item 31, na página 294, 5, ele diz assim: o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. E a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, ou seja, de uma molécula que está desajustada, por uma molécula sã. Como as moléculas são formadas de átomos, ele lançou, dessa maneira, as bases da cura espiritual centrada na molécula. Saber que os nossos pensamentos, as nossas vibrações atuariam impreterivelmente na intimidade do nosso organismo. Então nós somos, sem a menor sombra de dúvida, reflexos dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Não temos como fugir disso. E muitas vezes nós estamos buscando a cura para as nossas patologias, sejam quais forem, fora de nós, quando nós deveríamos nos voltar para a intimidade, para dentro de nós, verificando o nosso nível de vibração, verificando o nível dos nossos pensamentos. O pensamento é uma matriz criadora. Ele é, na espiritualidade, ele através da ideoplastia, ou seja, nós plasmamos uma ideia para que ela se manifeste. O artista, só para a gente ter uma noção, quando ele vai criar uma obra, quando ele vai esculpir, criar, primeiramente, em primeiro momento, ele cria aquela obra na sua mente para depois manifestá-la fisicamente. Assim são todas as invenções, todas as coisas palpáveis fisicamente. Primeiro, se criou um modelo idealizador para que depois ele se manifestasse na esfera física.
tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Com base nisso, meus irmãos, como que nós vamos buscar a cura? Como que nós vamos buscar esse equilíbrio? Quais ferramentas que nós poderíamos encontrar a cura? A doutrina espírita nos é muito própria ao dizer que nós precisamos da medicina. Nós precisamos dos remédios. Não é sem tempo que Deus colocou a medicina para os médicos, os remédios, para que nós pudéssemos fazer uso deles, e é inegável o equilíbrio, o salto que a humanidade deu através da medicina e de todas as terapias médicas. Então, importante, porque muitas vezes aquele desequilíbrio energético gerou danos no nosso organismo que, através da medicina, eles serão reparados. Então, se for o caso, a gente precisa do equilíbrio da medicina. Mas a doutrina espírita nos fala que uma das ferramentas que nós podemos elevar o nosso padrão de energia é o momento da prece, através da oração, né? O que eu vou fazer com a oração? Eu vou fazer aquela emissão mental elevando uma vibração, o quê? Uma energia com potencial de alcance de acordo com o influxo que eu der àquela emissão mental. Aos espíritos encarregados de ouvir essa prece, de selecionar essa minha prece, catalogá-la, e eu vou receber a devida resposta no tempo em que for necessário. Mas muitas vezes, do fato da gente mudar o nosso padrão vibratório através da oração, nós já estamos facilitando que aqueles elétrons, que aqueles átomos que estavam desequilibrados voltem ao seu processo energético normal, trazendo o reequilíbrio ao nosso organismo. Temos uma ferramenta que é fantástica: a água acrescida dos átomos espirituais, a água fluidificada, né? Com aquela energia trazida da espiritualidade superior. Nas nossas casas, quando do culto do Evangelho no lar, nas casas espíritas, onde os benfeitores estão encarregados de magnetizar, de fluidificar aquela água de acordo com as necessidades individuais de cada um. E isso é tão importante porque o único elemento que tem acesso direto a todas as células do nosso organismo, que tem passagem livre, não encontra barreiras, é uma passagem dinâmica e rápida a todas as células do nosso organismo, é a água. Então, quando aquela água é acrescida de átomos espirituais que vão fazer o equilíbrio, desde que a gente também busque fazer esse nosso equilíbrio mental, as transformações a nível moleculares acontecem. Nós temos também a terapia através dos passes, onde, através do passe misto, com a presença dos passistas, ou através do passe espiritual, com a ação direta da espiritualidade, atuando a nível do nosso organismo, analisando, né, aquela análise que a espiritualidade faz perispiritual, vendo as necessidades que nós temos, né? E trazendo nos centros energéticos a energia do equilíbrio daqueles átomos que estão em desalinho.
né? Se eu consigo elevar o meu padrão vibratório, confiando na terapia que eu estou recebendo, eu alcanço muito mais rápido a cura. E aí, para que nós vamos nos encaminhando, eu gostaria de deixar essa última imagem aqui, para a gente ter uma noção que isso está se processando todo momento, a todo instante, na intimidade do nosso organismo. E isso é reflexo daquilo que nós estamos vibrando. Ou seja, o padrão energético que eu estou emitindo, na maioria das horas do dia, se os meus pensamentos são de paz, de equilíbrio, de harmonia, de elevar o meu pensamento à espiritualidade, confiando que Deus, esse Pai amoroso e bom, coordena tudo e quer que todos nós vivamos em harmonia, em felicidade, em equilíbrio. E na maioria das vezes somos nós os agentes desequilibradores do nosso padrão energético. Então, se nós quisermos, se nós buscarmos a nossa cura, começa na primeira parte, talvez o aspecto mais importante: vigiar os meus pensamentos, elevar o meu padrão vibratório e saber que isso está acontecendo na intimidade das minhas células, favorecendo ou desfavorecendo o meu equilíbrio e a minha saúde. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a maioria das pessoas esquecem que eles são os agentes transformadores da sua existência. E precisamos não do medo, mas da confiança em Deus. Não teremos fardos mais pesados que os nossos ombros possam carregar. Então, se os tempos são difíceis, mais confiança, mais fé, mais oração, mais sintonia com essas energias positivas, com essas energias que nos elevam o padrão vibratório. Vamos buscar sair dessa onda que nos remete à depressão, à ansiedade, às angústias, buscar através da oração, buscar a força no culto do Evangelho no lar. Isso é onde eu aumento o padrão vibratório da minha casa, da minha energia, da minha família, confiando que nós estamos sendo amparados. A espiritualidade está conosco, e a cada um segundo as suas obras. Lembrando daquela célebre frase: ajuda-te que o céu te ajudará. Todas as curas que Jesus promoveu, em nenhum momento ele disse que era o agente catalisador, o agente transformador daquela cura. Jesus abençoava aqueles aflitos e dizia: vai em paz, a tua fé te curou. É o momento em que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa fortaleza moral está sendo colocada à prova. Então confiemos no amparo do Mestre nas nossas vidas. Confiemos que Deus está conduzindo a nossa jornada. E com certeza, com essa atitude, nós vamos melhorar e muito
o nosso padrão vibratório e vamos alcançar a harmonia tão necessária no aspecto físico, no aspecto espiritual e no aspecto moral. Eu agradeço a atenção dos irmãos e convido a todos para elevarmos uma prece neste momento. Vamos buscar a sintonia, dentro de nós, assim, neste momento, elevando o nosso pensamento para que todo o nosso organismo vibre, mas vibre de forma harmônica, buscando a nossa prece de gratidão a esse Pai amoroso e bom, ao divino amigo Jesus, o condutor das nossas vidas, o divino governador do nosso orbe. Essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui, fazendo a nossa lição de casa através da bênção da reencarnação. Te agradecemos, divino amigo, por essa oportunidade, por tu seres o divino condutor das nossas vidas. Sabemos que muitos dos males que nos acontecem, muitas vezes são pela nossa imprevidência, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança no teu amor que suplanta tudo. Mas ajuda-nos ainda, como filhos rebeldes, a buscar a tua presença amorosa, a buscar no teu evangelho, que é todo luz, todo amor, toda bondade, as ferramentas necessárias para a transformação, deixando de lado aquele homem velho, cheio de erros, de orgulho, de egoísmo, angustiado, para que através da mudança interior, da nossa postura diante da vida, da nossa vibração elevada, possa surgir um novo homem, renovado na fé, na certeza que tu caminhas conosco, Jesus querido. Que possamos fortalecer-nos uns aos outros, dando-nos as mãos, auxiliando-nos e caminhando amorosamente rumo à tua libertação, Senhor. Que a tua paz, que as bênçãos de equilíbrio físico, mental e espiritual ocorram hoje e sempre nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor.